ESG, tá bom? Especificamente olhando para a prova do CEA, eu vi uma questão e possa ser que apareça na sua, já que vai ter assuntos ASG na certificação, você pode ver alguma questão relacionada ao acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl. E esse tipo de assunto ASG, ele vai se permear bastante a respeito de toda a parte de emissão de poluentes, situações de sociedade, situações da própria população, né? Tanto que esse tipo de questão, nós vamos ver, por exemplo, o que aconteceu no acidente de Chernobyl e quais são os impactos observados. Bem, nós vemos que foram danos ao meio ambiente, foi afetado o solo, foi afetado o ar, foi afetado a vegetação, e até mesmo as pessoas ali daquela região desenvolveram, ali naquele primeiro momento, e as suas próximas gerações, desenvolveram doenças devido à exposição da radiação. Então, além disso, você também pode ver a respeito de ASG, situações como discriminação social, racial, ASG, também nós podemos ver situações relacionadas a parte de inclusão social também, né, governança corporativa, né, toda a política que a empresa tem adotado para diversificar, né, o quadro colaborativo dos seus funcionários. Então, falando de ASG, você pode ver alguma coisa relacionada a isso. Quando nós já estamos falando, por exemplo, de sistema financeiro nacional, quando nós já estamos falando ali dos órgãos, você tem que se atentar, Marcos, a respeito da autonomia do Banco Central do Brasil, tá bom? Então, principalmente o assunto que tange a emissão de papel moeda, estava cobrando muito nas provas a respeito da emissão de papel moeda, tendo em vista a autonomia do Banco Central do Brasil. Agora é ele que autoriza, é ele que faz a emissão, somente ele, e não mais o CMN. Olhando, por exemplo, situações anormais de mercado, também você pode se deparar que a Comissão de Valores Mobiliários ela precisa suspender situações anormais. Qualquer que seja essas situações anormais, a prova pode somente falar isso, ou a prova ela pode te dar alguma situação anormal específica. Você vai ter que entender que a Comissão de Valores Mobiliários ela tem ali a opção de suspender, ela tem a opção de cancelar as negociações, até mesmo os registros, dado a magnitude dessa anormalidade no mercado, pode até, por exemplo, cancelar o registro de um ativo imobiliário, por exemplo, sei lá, uma debenture. Pode também proibir os participantes envolvidos nesta prática a funcionar, a regular, né? Então, por exemplo, quando nós estamos falando de uma instituição, falando de agentes, eles também serão ali impactados no sentido que a comissão vem para impedir todo este trabalho, combinado? Falando de lavagem de dinheiro, então, lavagem de dinheiro você vai ver lá a respeito de situações, então ele vai trazer lá as possibilidades de advertência, né? Multa e reclusão, não existe ou, é multa e reclusão. E aí você vai ter algumas situações, né? Multas pecuniárias, e o que você também tem que se atentar sobre lavagem de dinheiro é a possibilidade, por exemplo, de o aumento da pena em até 2/3, caso a prática de lavagem de dinheiro tenha sido praticada por organização criminosa, e pode ser reduzido em até 2/3, caso o investigado colabore com as investigações. Serviço de private bank, você pode ver questões relacionadas ao serviço de private bank, que vai lá dizer a respeito do código ANBIMA, né? Cada instituição tem ali pode ter a sua definição do que é um cliente private, mas segundo o código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento, vai compreender aqueles investidores que têm uma capacidade de pelo menos 3 milhões de reais, individual ou coletivamente, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Questões de armazenamento de dados sobre o cliente, a instituição financeira precisa deixar ali pelo menos 10 anos a contar do fim da operação ou ao encerramento, né, ou ao primeiro dia do ano seguinte ao encerramento do relacionamento do cliente com a instituição. A grande sacada aqui é lembrar dos 10 anos, quando nós estamos falando de movimentações, nós estamos falando de registro. A grande sacada é
10 anos para você matar esse tipo de questão, tá legal? Falando das competências, eu acho que é um assunto bem tranquilo, Marcos. Competências do CMN é dar as diretrizes para o mercado de crédito, moeda e câmbio, para o mercado de capitais, ele dá as diretrizes, né? Então ele vai regular a utilização de crédito, ele vai orientar, fixar a orientação geral, por exemplo, a ser observada pela CVM, definir atividades que devem ser exercidas em conjunto do CVM e Bacen, por exemplo, enquanto que Bacen e CVM são os responsáveis por, de fato, executar. Então, o Bacen vai executar a política monetária, o Bacen vai, junto com os seus diretores, compor o colegiado do Copom e definir, por exemplo, a meta da Selic. A CVM vai garantir ali a formação de poupança e um investimento seguro no mercado de capitais. Uma questãozinha que estava aparecendo também na prova, ainda falando sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, é a respeito do relatório que o presidente do Banco Central ele precisa apresentar. O que é esse relatório? Basicamente é assim, vamos imaginar que nós estamos ao fim do primeiro semestre de 2023, aí nós entramos no segundo semestre de 2023. O presidente do Banco Central ele precisa apresentar um relatório falando sobre a inflação, falando sobre a estabilidade financeira a respeito do primeiro semestre. Então, sempre ele vai apresentar esse relatório do semestre anterior. A grande sacada sobre esse relatório é para quem que ele apresenta, né? Para quem que ele vai mostrar esse relatório de inflação e estabilidade financeira. E a resposta vai ser para o Senado Federal, tudo bem? Sobre as atividades de corretora de títulos e valores imobiliários, aqui também é um assunto, acho que tranquilo. Lembra lá, Marcos, que a corretora, ela faz a ponte entre investidor e o mercado de capitais, ela também faz o processo ela pode também administrar recursos de terceiro, ela pode servir como underwriting no processo de IPO, por exemplo, pode fazer intermediações de operações de câmbio. Quando eu falei administração de recursos de terceiro, ela pode administrar fundos de investimento ou até mesmo clubes de investimentos, tudo bem? Falando de investidor não residente, quem que é o investidor não residente? Ele pode ser considerado de forma individual ou coletiva, pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou até mesmo outras entidades que vão ter a residência ou a sua sede fora do Brasil. Tudo bem? Aí precisa ter um registro no Banco Central para poder, de fato, ser considerado um investidor não residente, tendo, inclusive, pelo menos um representante legal aqui no Brasil, sendo esse autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tá legal? Tem bastante questãozinha, pelo menos uma tem, a respeito dos tipos de investidores. Então lembra lá sobre investidor qualificado, lembra sobre investidor profissional, pode ter o dinheiro, ou pode ter a capacitação técnica. Então, assim, qualificado, ou ele vai ter R$ 1 milhão investidos e atesta por escrito, ou, por exemplo, ele tem uma certificação financeira que dá a capacitação técnica para ele ser considerado investidor qualificado. Então, um ou outro já dá essa condição. Mesma coisa para o profissional, precisa de R$ 10 milhões investidos e atestar por escrito, ou ele pode, por exemplo, já tendo a certificação, ele vai e busca um registro na CVM. A grande sacada para sair do qualificado e ir para o profissional é o registro na CVM. Então, por exemplo, a Ancord busca o registro na CVM de assessor de investimentos, o CEA busca o registro de consultor de valores imobiliários, o CNPI busca o registro, CNPI é uma certificação, tá bom? Tem a CNPI, qualificado, buscou o registro na CVM para analista de títulos e valores imobiliários, passou a ser profissional. Então, se você vê lá que agentes autônomos, administradores de carteira, analista de valores imobiliários, consultores de valores imobiliários, devidamente autorizados pela CVM
em relação aos seus recursos próprios, não sobre o recurso do cliente, tá? Eles são considerados investidores qualificados? Sim, por causa da hierarquia. Todos esses que eu mencionei, eles são investidores profissionais. E se eles são profissionais, eles se encaixam na característica de investidor qualificado. Então lembra isso, porque vai ter uma questãozinha a respeito disso. Sobre CNPC, CNSP, SUSEP, Previc, é mais a sacada de você lembrar quais são os mercados que eles são responsáveis, né? Quando nós olhamos CNSP, seguros, resseguros, capitalizações e as entidades abertas de previdência. Abaixo do CNSP temos a SUSEP. E aí, quando nós olhamos o CNPC, abaixo tem a Previc, eles cuidam dos fundos de pensão, que são as entidades fechadas de previdência. Entendendo a distinção desses dois, sobre as operações é bastante análogo. Tem um que manda, tem um que executa a partir do mercado que ele é responsável, tá bom? Lavagem de dinheiro pode trazer situações, né, situações adversas ali, exemplos do que pode ou não ser indício de lavagem de dinheiro. Então, a grande sacada é, se está duvidoso, pode ser indício, não que de fato seja lavagem de dinheiro, mas a ideia é um indício, não estou afirmando que é lavagem de dinheiro, mas é um indício, se eventualmente parecer um indício, isso aí precisa sim ser comunicado dentro das normas estabelecidas. Deixa eu pensar. Então, tipo, o cliente vendeu um carro por 60 mil reais e recebeu todo o dinheiro em espécie. Ninguém recebe 60 mil reais em dinheiro hoje. Só recebe se tiver querendo fazer alguma coisa de errado. Normalmente é isso. Então, indício. Sei lá, o José, o Antônio, é dono de uma mercearia e após um dia de enchentes, alagamento, o Antônio, o José, sei lá, ele vai lá no banco levar dinheiro molhado. Pô, faz sentido, né? Pô, choveu ontem, né? Alagou aonde ele tem essa barraca. Então é normal ele levar dinheiro mofado, mofado não, mas dinheiro úmido para o banco, tá? Então nesse cenário não é, por dado todo o contexto. Cliente novo que vai lá realizar 6 saques de 9 mil reais no mesmo dia, por exemplo, 10 mil reais no mesmo dia. É duvidoso. Então, indício de lavagem de dinheiro, tá bom? Podemos ver também na sua prova alguma coisinha relacionada ao pleno emprego, né? Então, falando de situação assim, ó. Em uma situação de pleno emprego, com a produção de uma economia em alta e uma demanda que não acompanha, o que o governo pode fazer? Então, veja, pleno emprego, está produzindo muito, a oferta está muito grande, mas a demanda está baixa. O governo, preciso aumentar essa demanda. Para eu aumentar esta demanda, eu posso incentivar a economia. E o que eu faço para incentivar a economia? Redução da taxa de juros, por exemplo. Então, você pode ver uma resposta falando disso. A economia é muito aquecida, está produzindo muito, mas a demanda não acompanha. O que o governo pode fazer? Reduzir a taxa de juros, se tratando de política monetária expansionista, tá legal? Você pode ver alguma coisinha relacionada a algum cálculozinho de PIB que você vai conseguir fazer de cabeça mesmo, tá? Uma questãozinha de somatória, mas a grande sacada é você ter a distinção a respeito das duas fórmulas, ótica de produção, ótica de consumo, né? Você saber quais são os componentes de cada uma para você não misturar, colocar consumo mais produção industrial. Aí você vai ter um problema sério, porque aí você vai estar errando esse tipo de questão, tá legal? Ver quais são os instrumentos da política monetária, de modo geral, é importante saber toda essa sistemática de expansionista, contracionista. Uma sacada que eu quero passar para vocês que estão me assistindo, claro, é a respeito do que é política fiscal e monetária. Às vezes a pessoa tem um perfeito entendimento do que é uma política expansionista, tem perfeito entendimento do que é uma política contracionista, mas vai lá e erra se é fiscal ou monetária. Ela coloca lá, ao invés de ser monetária, de vez ela colocar na resposta,
Ah, é uma política monetária expansionista, foi lá e sem querer colocou política fiscal expansionista. Completamente errada a questão. Então, muito cuidado o que é política fiscal, o que é política monetária, para não errar esse tipo de questão, tá bom? Não sei se você vai ver, mas tem uma questãozinha que tem aparecido a respeito de balança de pagamentos. Pode perguntar ali sobre algum componente que, sei lá, fez a importação de um bem. Qual é a variável da balança de pagamentos ou do balanço de pagamentos que vai ser interferida? A importação de bens não vai afetar a balança comercial, por exemplo. Enfim, aí tem diversos assuntos que pode ser abordado, não que de fato vá. Pode perguntar sobre a Petax, né? O que é a Petax? A principal taxa de câmbio que nós temos aí para representar ali as negociações dos dealers. Lembra disso? Petax é medida com as negociações dos dealers, não são todos os agentes do mercado. Pode perguntar o que são as reservas internacionais, né? A grande maioria dólar, mas assim, de modo geral, são os ativos que são amplamente aceitos no mundo: dólar, ouro, direitos de saque especial no FMI, depósitos no Banco de Compensações Internacionais. Esse tipo de coisa compõe a reserva internacional, tá bom? Aí falando de renda fixa vai ser bem tranquilo. A grande sacada é você saber a tributação, como funciona a tributação, saber ali a ideia de quais são os títulos que têm a isenção do imposto de renda, e todos os demais é bastante análogo, né? A renda fixa é muito parecida. Grande diferença é se é pré ou se é pós-fixado, mas assim, CDB, LCI, no que trata a remuneração, por exemplo, é pós-fixado, é pré-fixado. A renda fixa, de modo geral, elas são bem parecidas, né? O que muda são algumas características. Por exemplo, renda fixa que é tributado, a regra geral de renda fixa, não tem muita distinção nesses tributos. O que faz a diferença mesmo, de fato, é se ele vai ter ou não a isenção do imposto de renda, tá bom? Falando de fundos de investimento, é legal ter a ideia das classificações. Talvez possa aparecer uma questãozinha, tipo assim, ó, o fundo ele não estava dentro da sua classificação, ele não estava respeitando a classificação. Vou dar um exemplo aqui para você entender sobre o que não é respeitar a classificação. Por exemplo, um fundo de renda variável que tinha 50% em ações. Veja, ele precisa de pelo menos 67%. Mas por algum motivo ele estava descumprindo algo que é legislação. E aí, feito uma auditoria, provou que esse fundo não estava cumprindo. Quem é o responsável? Veja, se não está cumprindo a lei, está desrespeitando a lei, quem é o responsável legal do fundo? Responsabilidade por esse desenquadramento da sua classificação é o administrador. Mas é o gestor que faz a alocação desse ativo. Tudo bem, mas quem é o responsável legal? Quem responde perante a lei quando descumpre a lei? Administrador. Ele é o responsável legal, tá bom? Então, você pode ver alguma coisinha disso. Falar sobre fundos, por exemplo, de small caps, né? O que são as small caps? São as empresas de pequena capitalização. Quais são os riscos envolvidos em empresas de pequena capitalização? Risco de liquidez. Se é pequena capitalização, tem pouca negociação comparada às grandes. Então, pode incorrer risco de liquidez. Dado esse risco de liquidez, o preço pode oscilar mais, é comum small caps oscilar mais do que as blue chips ou as large caps. Então também tem risco de mercado, são aí os dois principais riscos envolvidos em fundos de small caps ou até mesmo investir nas próprias small caps. É risco de liquidez, risco de mercado, tá bom? Não vou bater muito em derivativo, derivativo tem bastante assunto, mas três questões na prova, não vale a pena tanta dor de cabeça com ele. Então, se tá amarrado ali com o derivativo, lembra, é algo em torno de três questões na CPA 20. Não vale a pena ficar 30, 40 minutos nessa questão, porque às vezes você vai ter que, no final da prova, chutar, talvez uma questão que você sabia, mas você não tinha tempo, porque você se amarrou com o derivativo. Não vai te reprovar, o derivativo não te reprova na prova. A verdade é essa, não reprova. Professor, mas faltou uma questão na minha prova. Tá, você errou 3 de derivativo e você errou mais um monte de outra.
mas não foi o derivativo que te reprovou na prova, tá? Não reprova, são 3 questões, como que reprova numa prova que pode acertar, precisa no mínimo 70%. Então, não tô falando que não precisa aprender. Depois que passar o estresse de prova, vai lá, assiste as aulas de novo, vai tentando entender, porque isso é bastante importante. Mais uma vez, eu quero reforçar sobre tributação. É muito importante você ter as regrinhas, tanto de renda fixa, renda variável. É importante ter a definição das alíquotas. Lembrar que, por exemplo, swap, COI, operação de 4 pontas, né, operação box de 4 pontas, envolvendo opções, esses 3 eles são tributados na renda fixa, porque são operações mais estruturadas, operações mais trabalhadas, então ela tem uma penalização, é tributado na renda fixa. Então, você pode ver alguma coisinha de COI lá. Ah, o cliente ficou 150 dias, qual é a alíquota que ele vai pagar? Ah, 22,5, né? A regrinha geral de renda fixa, para não ter erro lá, tá bom? Lembrar que, por exemplo, contratos futuros, falei que não ia bater muito em derivativo, mas tem umas questõezinhas bem boba, por exemplo, assim, a Gustavo, por exemplo, comprou lá com o índice Bovespa, comprou um contrato futuro de índice Bovespa a 100 mil pontos e vendeu a 110 mil pontos no mesmo dia. Qual foi o lucro líquido do Gustavo? Primeiro momento, você pode achar assim, porra, precisa de calculadora, mas não precisa. Por quê? Cada ponto representa R$ 1. Se eu comprei por 100 e vendi por 110, eu ganhei 10 mil pontos. Ganhar 10 mil pontos é falar que eu estou ganhando 10 mil reais. Mesmo dia, fiz day trade. Qual que é a alíquota? 20%. 10 mil menos 20% dá 2 mil reais. Então, meu lucro líquido foi de 8 mil reais. Eu não preciso de calculadora para fazer esse tipo. A grande sacada é, além de saber a tributação, é você saber que cada ponto num contrato futuro, por exemplo, de índice Bovespa, cada ponto vale R$ 1. Então, se variou 1.000 pontos, é R$ 1.000, tá bom? É só a respeito disso. Lembrar sobre o principal contrato a termo que existe, que é o NDF. O NDF é o mais utilizado de contrato a termo, que nada mais é do que um contrato a termo de moeda, tá bom? Contrato a termo de moeda chama-se NDF, beleza. Aí renda variável, né? Ações, IPO, é legal você ter essa percepção sobre governança corporativa, é legal você saber ali, né? Direitos de tag along, o free float, né? Que é de 25%, de modo geral. Os tipos de ações, ON, PN, saber qual que tem direito a voto, saber quais situações a PN, no caso, vai ter direito a voto, o mínimo e máximo, né? No máximo 50% de PN, sendo assim, no mínimo 50% de ON. Sobre clube de investimento, né? O mínimo e máximo de integrantes. Né? Lembra que a grande diferença de clube de investimento para um fundo de investimento é que o clube é mais algo amigável. Compensação de prejuízos em fundos de investimento tem que ser de mesma classificação tributária para compensar prejuízos em fundos de investimento. Mesma classificação tributária e mesmo administradora. Existe uma exceção para esse negócio de mesmo administradora. Caso a aplicação tenha sido nos 2 fundos de administradores diferentes, porém foi feito por conta e ordem. O que é conta e ordem? É responsabilidade do administrador a registrar todas as informações de cotistas do fundo. Mas ele pode delegar essa responsabilidade para uma corretora. Se ele delega essa responsabilidade para uma corretora, o investimento do cliente da corretora no fundo, através dessa corretora, nós chamamos que, por ela ter a responsabilidade agora de registrar o investidor no livro de cotistas, essa aplicação é dada por conta e ordem. Então, se tem um fundo, mesma classificação tributária, o fundo A e B, mesma classificação tributária, mas são administradores diferentes. Porém, os 2 fundos, o investidor aplicou por conta e ordem, aí pode fazer compensação. Mas assim, a principal regra é mesma classificação tributária e
mesmo administrador para haver compensações de prejuízo em fundos de investimento, tá legal? Lembra lá a diferença de fundo aberto, fundo fechado, fundo reservado e fundo exclusivo, tá bom? Vocês podem ver alguma coisa de gráfico, né? Sobre composição de fundos de investimento. Acho que a grande sacada aqui para você interpretar gráfico de fundo de investimento é o seguinte: se ele quer, se a questão quer que você fala que ele é de ações, um fundo de ações, ele vai te mostrar lá pelo menos 67% em ações. Se ele quer que um fundo renda fixa, ele vai te mostrar pelo menos 80%. A grande sacada é, se ele não cumpre nenhuma outra regra, ele é multimercado. Ah, ele não tem 80% em renda fixa. Ah, ele não tem 67% em ações. Ele não tem 80% em moeda estrangeira. Ele é um multimercado. Se ele não respeita nenhuma das outras regras que tem especificidades, ele vai ser um multimercado. Você consegue tirar de letra aí interpretação gráfica, tá bom? Swap não tem compensação de perdas. Falando de previdência, a grande sacada de previdência é você sempre tomar uma decisão fundamentada quando contar com informações incompletas. O que eu estou querendo dizer, Marcos? Normalmente na prova você não tem todas as informações necessárias do que você teria na vida real, né? Na questão é limitada essas informações sobre o cliente para tomar uma decisão de previdência privada. Mas a partir daquelas informações na prova, você tem que tomar a melhor decisão. E a melhor decisão é, normalmente, para não dizer sempre, mas normalmente é pagar o menor imposto possível. O menor imposto possível. Então, por exemplo, você vai recomendar PGBL, se a prova te dizer assim, ele quer usar incentivo fiscal, ele faz a contribuição para o INSS, ele faz a declaração pelo formulário completo. Se não dizer nada disso, VGBL. Não deixa espaço para o si, porque o si seria assim, ó, não falou que contribui para o INSS, não falou que é assalariado, não falou que faz formulário completo, mas ele poderia fazer. E se ele faz? E se ele pode usar PG? Na prova não tem esse e se não. Não falou nada disso, VGBL, ponto final. Agora, deixou claro que ele quer usar incentivo fiscal, deixou claro que é formulário completo, deixou claro que é assalariado. Se é assalariado, contribui para o INSS. Aí você vai poder recomendar PGPL, tá bom? E falando de gestão de riscos, acho que talvez, deixa eu ver aqui, o que poderia ser mais difícil em gestão de risco. Entender que o beta é, é o que vai medir ali a volatilidade do ativo comparado ao mercado. Pode ver alguma tabelinha, e aí essa tabelinha você tem que tomar cuidado, porque assim, ele vai trazer várias informações na tabela, mas aí ele vai pedir uma coisa só. Então, por exemplo, ele vai te falar assim, um investidor, ele tem estudado algumas possibilidades de investimento e ele pretende fazer uma análise aprofundada a partir dos potenciais retornos, dado alguns níveis de risco, ok. Para isso, ele decidiu escolher o índice Trainor. Ele escolheu o índice Trainor para sua tomada de decisão. Aí, o que você vai ter que olhar? Índice Trainor, ele usa beta, correto? Então, você vai ter que olhar lá o beta. Se ele fosse o índice Sharp, aí você vai olhar o desvio padrão. Então, essa é a sacadinha. Vem uma tabela com um monte de coisa lá. Vai vir um monte de coisa. Às vezes a questão pode falar assim, o retorno vai ser de 10%, mas ele quer o melhor índice Trainor. Aí você vai olhar lá qual que é o beta e vai escolher o menor beta. O menor beta vai entregar um maior índice de retorno. Se fosse o Sharp, você vai olhar o menor desvio padrão. Então, você pode ver alguma coisa relacionada a isso, você pode ver um gráfico relacionado à dominância, né? O que é dominância? Dois ativos com o mesmo risco. Eu vou escolher aquele com maior retorno. Dois ativos com o mesmo retorno. Eu vou escolher o menor risco. Conceito de dominância. Também você pode ver isso graficamente. Intervalo de confiança, né? Então lembrar lá, quantidade de desvio padrão.
1, 68%, 2, 95%, 3, 99%. Quantidade, 1, 2 e 3, quantidade, que você vai multiplicar pelo valor. Qual que é o valor? Ah, sei lá, 4% de desvio padrão. Quero um intervalo de 99. Eu pego 4 vezes 3. Lembra? 1, 68, 2, 95, 3, 99. O que é esse 1, 2, 3? Quantidade. É quantidade vezes valor. O valor é 4. Eu quero 99. 3 vezes 4. 12. Aí eu vou fazer o quê? Somar 12 e subtrair 12. Eu quero um intervalo. Um intervalo são dois extremos. Então eu somo e eu subtraio. Do que? Da média. O que está no meio. Média, valor do ativo. Às vezes ele pode te dar valores. Ação vale 10 e o desvio padrão pode ser de R$ 2, por exemplo. O desvio padrão é R$ 2 e eu quero um intervalo de 99. 2 vezes 3, 6. 10 mais 6, 16. 10 menos 6, 4. 4 e 16 é o meu intervalo de confiança. Então, ele tanto pode te dar em percentual, quanto ele pode te dar em valor, mas a ideia é a mesma. Quantidade vezes valor. Tudo bem? E aí lembra da marcação a mercado. O que é marcação? Qual é o principal objetivo do apressamento? Qual é o principal objetivo da marcação a mercado? A riqueza. Impossibilitar transferência de riqueza. Pegar dinheiro que é meu e passar para o Marcos. Não pode. Marcação a mercado serve para isso. Ok? Se existe um fundo com um único cotista, não existe transferência de riqueza, não existe a possibilidade de transferência de riqueza. Logo, o fundo exclusivo é o único fundo que é facultativo a marcação a mercado, tá bom? O apressamento. O Lá em tracking, risco. É. basicamente, ele mede a aderência do fundo de investimento, o retorno do fundo, comparado ao benchmark. Então, se ele é idêntico, tracking error de 0, não existe erro. O que é o erro? É o quanto ele vai se distanciar, quanto ele se distancia do seu benchmark. Então, quanto menor o tracking error, quanto menor o erro quadrático médio, melhor. Os dois fazem a mesma coisa. Quanto maior, mais arriscado. Porque mais distante, quanto maior o erro, mais distante ele está do benchmark. Ah, concentração por emissor também, fundos de investimento, né? Se o emissor é governo federal, fundo para colocar até 100%. Se é uma instituição financeira autorizada pelo Bacen, até 20%. Se é uma empresa não financeira, até 10%. A prova gosta de trazer lá que um fundo de investimento ele pode concentrar títulos emitidos por um mesmo grupo financeiro. Até quantos por cento? Até 20% do patrimônio. BDR negociada no Brasil, né? B de Brasil negociada no Brasil. E se é no Brasil, são de empresas fora. Por exemplo, aqui para você entender, BDR da Apple, porque a Apple é dos Estados Unidos. Uhum. E a ADR negociada nos Estados Unidos. A de América, negociada na América. Uhum. Exemplo, ADR, por exemplo, da Petrobras. ADR da Petrobras. ADR da Vale, empresas brasileiras, mas que tem um recibo negociando lá nos Estados Unidos. Garantias da debenture também, né? Sequência lá, real, flutuante, quirografária e subordinada. Depois delas vem os acionistas. Acionista preferencial e depois o ordinário. O que eu posso dar de conselho para você, como eu falei, né, é a questão da ansiedade, gestão de tempo, tá bom? Então lá no dia lá amanhã na prova, pegou uma questão que você está achando difícil, já pula ela. Você consegue. Pela última vez que eu fiz a prova, eu lembro que dá até para deixar, tipo, você, lá no sistema, na parte de baixo, assim, você tem como deixar marcada a questão com um asterisco, sabe? Mas você vai ter papel e caneta. Eu, particularmente, prefiro escrever na mão, né? Então eu pego o papel e escrevo lá o número da questão, você vai poder voltar nela depois. Então, tá amarrado na questão, já pula, vai para a próxima, pula, vai para a próxima, pula, vai... consigo fazer. Faz. Fiquei com dúvida, pula. Beleza, fez todas que sabia. Aí você volta. Aí você volta. Porque você fez tudo que você sabia já.
E vai ser quase toda a prova. A verdade é essa. Você vai conseguir responder praticamente toda a prova. E aí, feito isso, aí você volta. E aí você usa o tempo a seu favor. O que você tiver de tempo disponível, você usa para responder as questões. Mas não se permita ficar amarrado muito em uma questão sem você ter olhado todas, beleza? E aí, questão de ansiedade é bem importante mesmo. Tenta dormir bem, por mais que eu sei que vai ser difícil, mas tenta dormir bem, porque esses caras aí são os vilões, né? Ansiedade, noite mal dormida, ah, dor de cabeça, enfim, é legal ter já algumas coisas preparadas, tipo um remédio para dor de cabeça, um café, se você puder, eu imagino que você vai tomar um cafezinho legal, nada muito forte, né? No mais aí, sucesso na prova, não vou falar sorte não, porque eu sei que você tem se dedicado, é só questão de colher aí os frutos que você plantou. Pessoal, no mais, esse foi o nosso encontro, foi um prazer ter vocês aqui.